Fala, brutos, como é que vocês estão? Bom demais? Emerson Fonseca na área. Então chegou o dia da gente explicar um pouquinho sobre a gestão do computador de bordo. A turma que está pegando máquinas novas, seja bem-vindo ao canal, né? Os novos motoristas chegando aí, ó, e os futuros motoristas que nos acompanham. Eu sou Emerson Fonseca, vos falo dentro de um Scania, né, linha 2022. Estamos aqui na WLM Scania. Bora conhecer detalhes do computador de bordo. Eu sei que foi um vídeo pedido, muita gente gosta de que explica, né, a gestão do computador. A gente sabe que deriva muito o opcional do computador de bordo. Quanto mais itens e tecnologias você agregar no produto Scania, o computador de bordo ele ele se difere dos demais. Esse painel e esse pacote que vocês estão vendo aqui é um pacote de entrada, um pacote Classic. Espero que o áudio e que a imagem esteja boa, que a linguagem também esteja padrão aí a nível motorista, para a gente poder conversar um pouco aí na leitura de motorista. E para você fazer a gestão do computador é bem simples. Você vai gerir tudo que eu falar, botão OK, eu estou apertando, gerir para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, é nesse joystick aqui. Então, voltando aqui para a esquerda, ó, rapidamente, ó, esse painel, lembrando, é o painel de entrada. Você tem um painel superior a esse, porém as funções são praticamente as mesmas. Vai mudar o design, algum destino ali de imagem. Então, se você vir aqui, ó, totalmente para a esquerda, é perceptível que ele tem lá nível de ARLA 32 baixo, né? Ou seja, se você navegar no computador, você vai ver que abaixo de 20% o nível de ARLA já indica essa luzinha aqui, ó. Essa luzinha indica que o nível de ARLA está baixo, porém não cortou a potência do motor ainda. Beleza? Então, para fazer corte de potência do motor, tem que estar 0% e aparecer as mensagens alto nível de emissões aí elevadas, né? Abastecer ARLA 32. Então aqui o nível de ARLA está baixo, mas não teve corte de potência. Quando o ARLA 32 zera e dá o término final ali, ele já acende uma luz de injeção aqui no cantinho, também indicando que a potência do motor foi reduzida. Beleza. Se você navegar aqui, ó, tem esse caminhão aqui, ó, ele tem um indicador do ajuste de nível. O ajuste de nível, se você descalibrar a suspensão, nesse caso aqui o veículo é 6x2, ele tem suspensão pneumática. Então, se você descalibrar ela, ou calibrar ela para cima ou para baixo, ele vai indicar que a suspensão foi desnivelada. Vai ficar essa luz aqui, ó, essa pequena luz, e mostrar qual que é os milímetros que ele elevou. Então aqui foi 135 milímetros de elevação a parte traseira da suspensão. Então esse ajuste de nível, o ideal sempre é nivelar. Você vem aqui, ó, nivela. Então sempre nivela para poder apagar a luzinha. Chegar a 30 ali aproximadamente, ele já nivela. Beleza? Então aqui você vai ter mais gestões. Você vai descendo aqui, ó, o ajuste de nível. Se você der mais, você vai ter a exibição de carga sobre eixos. A exibição de carga sobre eixos é interessante você fazer a medição sobre ela. E, por exemplo, se você levantar o truque, ele vai dar alteração na metragem. Você vai ver lá que o peso sobre eixos mudou. Bacana lá, 4.0. Então, se você descer mais, você vai ter a trava do diferencial. Muito motorista tem dúvida, falando que às vezes mexe no computador de bordo e o computador de bordo fica preso nessa tela aqui, e ele acha que o veículo está bloqueado ou que aconteceu algum probleminha com o sistema da linha de eixos. Não. No caso do veículo, né, tanto traçado quanto 6x2, que ele fica ali, ó, trava do diferencial, ele está indicando a possibilidade de mostrar um autotravamento. Ou seja, se você apertar o botão de bloqueio, aí sim, ele vai estar indicando um xizinho aqui no meio da tela. Vai estar um xizinho ali e vai estar indicando que realmente a luva de engate, né, a trava de engate ali foi acionada. Então um toque ativa, um toque desativa ali. Então esse aqui é visível, dá para você deixar fixo nessa tela também. Se você navegar para cá, ó, para a direita, você vai ter mais informações. Tudo começa no volante. O volante é a guia principal do motorista. Então você vai ter o velocímetro, você vai ter as informações do controle de cruzeiro, ou seja, a última memória que o piloto automático trabalhou. Então aqui, ó, você trabalhou 78 km por hora no piloto automático. E o assistente de controle de descida, que é esse cara aqui, ó, assistente de controle em rampa, ele não mostra a memória aqui agora porque não foi usado, mas para usar é só ativar o modo automático de trabalho. Mas depois a gente entra nesse mérito em explicar para vocês.
Essa máquina aqui, vocês podem perceber que ela foi montada com ACC. O ACC é o piloto automático adaptável. Esse piloto automático, o que ele faz? Ele faz a gestão do veículo da frente e o equilíbrio de velocidade do veículo da frente através desse botão aqui, ó, essa tecla. Então aqui você consegue fazer, ó, ver se é perceptível aqui embaixo pela câmera aqui, ó. Você consegue ver a distância maior ou menor do veículo da frente. Você vai apertando aqui, ó. Então isso em movimento, não sei se é perceptível. Isso em movimento ajuda você a fazer a gestão quando for usar o piloto automático, para poder você causar, né, o menor índice de acidentes, para você fazer um cálculo do veículo da frente. Então o controle de cruzeiro dá essa oportunidade para você ver. Para ativar o controle de cruzeiro é só você apertar o mais aqui que você ativa ele em movimento. O odômetro parcial dá para poder você ver e calcular a média de combustível. Esse veículo rodou 666 km, rodou com velocidade média de 49 km por hora. Se você navegar um pouquinho mais, você vê que ele fez uma média de 5,8 km por litro. Gastou aí 114 litros, 7,5 litros em marcha lenta. O IDL sempre é marcha lenta, tá, jovens? Se você descer um pouquinho mais, PTO, que eu não comentei, tomada de força. Quando o veículo vai ser preparado para a báscula, ele geralmente vem com esse botão aqui, ó, EG1. Esse EG1 aqui, que antigamente ele vinha uma trava bem parecida com esse botão aqui, ó, ele serve como ativação de tomada de força, para poder você pegar energia, né, de uma caixa de marchas ou de uma subengrenagem, para poder você acionar comandos hidráulicos. Então esse PTO ele é um algoritmo que conta quanto tempo que vai ficar acionado aí. Aqui você tem o total de horas trabalhadas, né, veículo ligado, o total de horas de marcha lenta 3,54 e o total de horas do PTO, que é a tomada de força. Descendo um pouco mais, você vai ter as estrelinhas, que é o Drive Support. Existem vídeos aqui no canal explicando mais detalhes do Drive, então não vou entrar muito em detalhe, beleza? Aqui é o trecho de serra, não acelere para você descer, né? Sempre respeite a aceleração ao máximo, né? Então aqui, ó, subiu no alto da rampa, tire o pé. O retarder, que é o item central aqui, use o retarder 1, 2, 3, 4, se tiver necessidade de 5 estágios, para depois você ir lá e pisar no freio. A previsão, eu digo a mesma coisa, sempre trabalhe com previsão. Tem um quebra-mola à sua frente, tire o pé, deixa o veículo performar, depois você usa retarder para depois você pisar no pedal do freio. Se fizer isso, você vai ter exatidão ali no drive. Aqui, ó, direita, vai ter aquele reloginho. Esse reloginho aqui é onde você vai usar muito. O volante você usa mais para olhar a média, o reloginho você usa mais para você ver os níveis de combustível. Lembrando que o Scania tem combustível aqui, marcador de combustível. Aqui dá para você marcar o AdBlue, que é o Arla 32, e aqui dá para você marcar também de forma digital. 7% de diesel, 10% de Arla. Se você descer uma informação aqui, você roda ainda 220 km com diesel, 410 km com Arla. Desceu mais uma informação, tem o consumo instantâneo, né? Esse consumo instantâneo aqui, ele marca em litro-hora, né? Então aqui por enquanto está marcando em litro-hora. Quando você começar a se desenvolver, ele pode marcar em km por litro. Esse consumo instantâneo, que é esse gráfico aqui, se você aumentar a rotação do motor, que é uma das coisas que eu nem recomendo, você consegue perceber o consumo de marcha lenta. Vamos subir para 1000 giros aqui, ó. Ela deu 3,5 litro-horas. A cada hora trabalhado com uma rotação mais alta, próxima de 1000 rotações, vai embora para a atmosfera 3,2 litros de diesel, né, hora. Então eu recomendo sempre você deixar na marcha lenta, né? Se possível, desligue, tá? Todo treinamento que a gente fala sobre marcha lenta, lógico que tem alguns condizentes aí operacionais que o veículo tem que ficar ligado, às vezes tem que dar rotação, enfim, mas normalmente a gente sempre pede para você desligar. O veículo está ligado aqui agora porque eu estou apresentando o computador de bordo para vocês. E tem algumas funções aqui que eu queria mostrar com o veículo ligado. Principalmente essa aqui do consumo litro-hora, que só funciona com o veículo ligado. Apertando a setinha para baixo aqui, você vai ter a tensão da bateria. Mais uma vez você vai ter a pressão pneumática dos circuitos. Mais uma vez você vai ter a pressão de óleo. Beleza. Fechou essa página, pula para a próxima. A próxima você vai ter as mídias. As mídias é o que está rodando em tempo real na sua central. Pode ser a central de entrada, que é o rádio de entrada, ou pode ser a central
com o GPS. Essa aqui ela é de entrada, ela é a básica, porém ela é super interativa, você consegue navegar, transpor, medir as faixas ali, então é bem simples. Navegando um pouquinho mais para cá, tem a parte de configurações, ó. Configurações ela fica bem nesse cantinho aqui, que é a parte que a gente tem que entrar em detalhes com vocês. Verificação de partida. Toda vez que você for pegar esse caminhão para trabalhar de manhã, antes de você dar partida nele, é bom você girar a chave só no primeiro estágio e na verificação de partida. Quando você apertou OK, verificação de partida, tem como se olhar o sensor de nível, né? O nível de óleo do motor. Apertando OK novamente, você consegue ver o nível de óleo. Lembrando que o nível de óleo, o motor tem que estar desligado. Desligou o motor nesse momento, tem que esperar 12 minutos para você ver o nível de óleo ali, beleza? Lona de freio. Esse veículo aqui, como ele tem o ACC, que é esse botão intermediário aqui, ó, esse botão ele faz com que o veículo se adapte a um controle de cruzeiro, ou seja, o controle de cruzeiro é adaptável. E pelo fato dele ter lona de freio, para quem viu o vídeo anterior e curtiu sobre discos, né, discos de freio, ele é possível você conferir o nível de pastilha. Aqui está caracterizado como lona de freio, mas na prática, se a gente for ver, seria pastilhamento de freios. Então ele tem um nível de desgaste, ele tem um indicador de desgaste de lona de freio, beleza? Lembrando que aproximadamente uns 40% aí eu já recomendo você procurar um concessionário para poder fazer uma verificação mais afim aí do nível de desgaste de pastilhas. Desceu mais uma informação, você tem ali disco de embreagem, tem como se olhar o disco de embreagem, o disco de embreagem ali está 100%, e mais uma vez tem como você verificar a próxima manutenção, beleza? A próxima manutenção, se você clicar, você já vê ela. As manutenções elas podem variar de acordo com o modal do veículo, né? 6x2 geralmente são em 20 mil quilômetros a primeira revisão, ou 6 semanas. Veículos traçados geralmente são 15 mil quilômetros ou 6 semanas, né? E off-road mineração, geralmente você vai programar essas manutenções a cada 500 horas. Beleza, desceu mais uma informação aqui, você tem lá assistente de condução. Não são todos os veículos que tem essa palavra aqui, assistente de condução. Esse aqui só tem pelo fato dele ter o pacote ADAS e ter essa câmera aqui, ó, que é uma câmera frontal que ele faz a leitura de faixas. Então se você apertar o OK, você consegue fazer a navegação e alguns controles, né, alguns ajustes aí do que você quer fazer a leitura com mais exatidão. Tem como você desabilitar o modo avançado, habilitar, esse detalhe do assistente o assistente de condução. Se eu consigo desligar o LDW, que é o sensor de faixa, que funciona acima de 60, você consegue. Se você apertar aqui, ó, tá vendo esse botão? Você desliga o LDW. Se eu consigo desligar aquele radar que freia sozinho, consegue também. É só você apertar o A e B aqui que você consegue desligar ele. Consegue desligar até o assistente de rampa. Então aqui é o sistema de frenagem lá embaixo, e esse aqui é o LDW. Não recomendo você desligar nenhum, que a tecnologia foi criada para você se desenvolver sobre ela aí. Computador de bordo, se você navegar aqui você consegue ver que ele tem 2 computadores a mais, né? A gente viu aqui no volante, ó, vou chegar aqui no volante, a gente viu que ele tem um computador de bordo primário. Então se você ver aqui, ó, né, você consegue ver que ele tem um consumo médio primário. E se você voltar lá em computador, vir aqui em computador de bordo auxiliar, você vai perceber que ele tem 2 computadores a mais. Ele tem o computador número 2, que eu vou apertar o botão OK aqui. Então aqui você consegue ver a memória dele, ó. E um dos computadores mais interessantes, que é o computador de bordo 3, que você consegue deixar ele permanente. Eu nem recomendo você reiniciar ele, pelo fato que quando você for vender ele, o computador de bordo 3 tem como se adicionar até um PIN, ó, adicionar código PIN, que é uma senha de acesso, onde o proprietário, o dono do veículo, ou você, né, pode ter acesso aí. Mas eu nem recomendo, beleza? O veículo aí, ó, você consegue fazer o engrenamento de partida. Engrenagem de partida é aquele momento que você coloca, olha só para você ver, ó, esse aqui está preparado para arrancar de segunda. Eu vou até reprogramar ele, ó. Então o que acontece? Quando você programa a engrenagem de partida, ó, veículo, OK, aí tá lá, engrenagem de partida. Quando você engrena o veículo aqui, ó, qual que é a marcha que ele colocou? Segunda marcha. Emerson, é recomendável? Não é recomendável. Se eu deixasse no modo automático e desabilitasse e colocasse em neutro,
Quando eu engrenasse, ele ia colocar quarta marcha, que o modo automático ele coloca mais marchas ainda. Mas isso é saudável para embreagem fazer arranque de quarta marcha? Não é saudável para embreagem. Recomendo sempre você preparar o veículo, mesmo que ele colocou uma quarta marcha, na hora que você der pé nele ali, ó, às vezes ele pode engrenar uma marcha, às vezes não. Então eu recomendo sim, você preparar ele para a primeira marcha, você desce aqui, prepara o arranque dele, né? Ou se você realmente tiver muita dificuldade com motoristas, muitos motoristas aí têm dificuldade em não olhar o painel, você vem aqui, ó, e centraliza ele em engrenagem de partida para poder você fazer sempre o arranque de primeira marcha. Então toda vez que você for arrancar, automaticamente ele vai colocar o número 1 ali, beleza? Então eu vou deixar no modo automático e quando eu for fazer a entrega técnica para esse cliente aqui, aí eu explico com mais ênfase esse computador de bordo ali, ó. Calibrar peso por eixo. Tem como você fazer o ajuste e a calibragem do peso por eixos, então você consegue aumentar mais o peso, né? Eu sempre recomendo você restaurar as configurações de calibragem do peso de eixo. Travamento de portas, esse travamento e retravamento você consegue habilitar o alto travamento das portas ali, beleza? Então vou voltar uma opção aqui. Tem o display você consegue ver as unidades. Muito caminhão às vezes vem marcando aqui, ó, vou desconfigurar essa função aqui, ó. Vou deixar litro por 100 km. Tem caminhão que quando você vai olhar a média de combustível, ele tá marcando dessa forma aqui, ó, 17,2 litros por 100 km. Essa nomenclatura aqui ela é difícil de você identificar ela. Então se você navegar aqui, ó, você vai lá em veículo, display, aperta o botão OK, unidades OK, personalizado uma para baixo OK. O terceiro computador de bordo ali, ó, que você tem lá, consumo combustível, distância, coloca lá em km por litro. Aí você vai voltar lá, ó, voltar, você vai ver lá que voltou a média de 5,8 km por litro. Então você tem esse indicador aí, beleza? Então o display só tem isso aí, tem um relógio, tem como você ajustar o dimer de ré, protetor de tela, posso deixar o da Scania, e a manutenção, que seria as informações de manutenção. Advertência de derrapagem, tem como você deixar ligado, se o veículo começar a patinar ele começa a bipar, fazer o bip ali de derrapagem, beleza? Então aqui informação, tem como você ver o orímetro, né? Muita gente que trabalha na área de mineração precisa conferir o orímetro, e às vezes o orímetro vem no reloginho aqui embaixo, mas tem como conferir o orímetro pelo painel também. Então como que você faz do zero? Você tem aqui o computador de bordo, você vai navegar para a direita, vai lá em informação, OK, hora de funcionamento, OK. Esse veículo só trabalhou até o presente momento 14 horas com o veículo funcionando aí, beleza? O orímetro do motor, funcionamento constante aí. Diagnóstico, tem como você entrar mais dentro dos módulos, né, BWE por exemplo, e ver alguma informação detalhada do módulo, software dele, algum código de falha específico sobre ele, né? Esse aqui mais a parte da oficina médica, uma parte mais avançada. Identificação do motor, ó, ele é um DC13, né, 13 litros, né, INEOS, trabalha com o número de desempenho 000. Que mais? Identificação do veículo, a gente tem um VIN, que é o chassi dele. O código VIN é um código específico para ele, beleza? Idioma sempre coloca português BR, alguns vêm em inglês, né? Então deixa sempre assim. Pronto, aí finalizamos o computador de bordo, beleza? Se tiver alguma dúvida mais específica, que às vezes eu falei muito rápido, ou alguma distinção, tô com dúvida sobre isso aqui dentro do computador, vocês me falam que eu faço um vídeo mais curtinho para vocês aí, beleza? Espero que vocês tenham curtido um pouquinho sobre o computador de bordo da nova geração Scania, com a adição do ACC e o AEB, né? Então tamo junto, até a próxima aí, valeu, até o próximo vídeo, coloca no comentário o que você achou e fui!